paz do Senhor Jesus, Grupo EBD Mestre, meu nome é Carlos Alberto, sou presbítero na Casa do Senhor. Estou aqui para conversar com os irmãos nesta oportunidade sobre a terceira lição do segundo trimestre de 2022, que tem por título Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a Igreja. Nessa oportunidade que você veio até este canal, eu quero te apresentar a possibilidade de enxergar a lição por outro prisma, outro ponto de vista, que é simplesmente focar diretamente na intenção do autor da lição. Por que eu estou falando dessa forma? Porque quando nós falamos de uma lição como essa revista em si, que traz um tema muito vasto, que é o tema Apocalipse, o que ocorre? O que acontece? Nós vemos que muitas pessoas devagam na lição, acabam adentrando em outros tópicos, outros pontos que não foram inicialmente a intenção do autor da lição. Porque quando a lição é formada, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, ela está por si só tendo um início, um meio e o fim. Então, nesse meu vídeo com vocês do grupo EBD Mestres, eu tenho uma intenção de quê? Eu tenho uma intenção de acentuar, de falar sobre partes dos tópicos, tópico a tópico, algumas partes que considero ser relevantes e importantes para a sua lição. Porque qual é o principal objetivo do autor da lição e de qualquer professor da escola bíblica? É ser compreendido, é falar e o aluno que está ouvindo absorver o conteúdo da lição, aprender o conteúdo da lição como um todo, como algo que ele insere dentro do seu entendimento e dali, a partir do discernimento da palavra do Senhor, ele consegue apregoar sobre a sua própria vida a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem das Escrituras. Então, esse é o meu objetivo, pontuar partes importantes dos tópicos para ser apresentados em classe. Lembrando, irmãos, que não tenho aqui, esse vídeo não tem o objetivo de substituir a escola bíblica. Ele tem o objetivo de fornecer ao professor, ou até mesmo aquele aluno que está buscando um pouco mais de informação, mais um recurso teológico para poder levar para a sua aula ou para a sua vida. Outra coisa importante que a gente tem que estar conversando aqui no início do vídeo é, se você ao final do vídeo vê que gostou do conteúdo, achou que é interessante, dá o seu like, faz um comentário, participa, coloca aí alguma coisa nos comentários que você considerou relevante, considerou importante, fala aí se você já conhecia essa informação, se foi algo que acrescentou alguma coisa. É muito importante a sua participação aqui no canal. Quando nós, agora, indo para a lição, nós vamos encontrar no tópico 1 desta lição, que tem a epígrafe, né? O tópico é a mensagem profética. Quando nós falamos, o autor da lição, ele vai pegar até um texto, que é um versículo que está no texto de referência, que é o texto áureo, e vai dizer, né? Ele vai estar lá em o texto de referência, Apocalipse 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando nós pegamos essa palavra, nós absorvemos ela, vemos que aí há muita informação. Aí há coisas importantes para ser ditas para a classe, para a igreja como um todo. Em Apocalipse 1:20, o próprio Senhor Jesus vai dizer que as 7 estrelas são os anjos mensageiros que seriam aqueles que apregoariam essa palavra. E depois ele vai dizer que os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Conforme o livro de Apocalipse, ele é tido como um livro de difícil compreensão na questão da leitura, porque ele se utiliza de muitas figuras de linguagem. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, a própria palavra de Deus fornece a tradução dessas figuras de forma que a gente venha a compreender o que elas significam.
Então, quando o Espírito do Senhor Jesus, quando Deus fala, Jesus aparece a João na ilha de Patmos e fala: olha, eu estou no meio das 7 estrelas, que são os 7 anjos, e dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, ele está se referindo a uma outra apresentação do próprio Senhor que se encontra no livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 2, a qual o Senhor, no capítulo 4 de Zacarias, Deus vai falar para Israel que diante dele, Israel está sendo representada por um candelabro de 7 pontas, que ele é todo feito de ouro maciço, com a sua base, a sua coluna feita de ouro, e depois vai verter 7 pontas para cima. E essas 7 pontas seriam cheias de azeite, um azeite especial, um óleo especial, e elas seriam acesas, e elas seriam a representação da luz de Deus através de Israel para o mundo. Então, o que acontece? Nós vemos que Jesus está dizendo, olha, conforme no passado Israel era a minha referência de luz para o mundo, agora a igreja, junto com Israel, é a referência de luz para o mundo. Então, tanto é que isso é um cumprimento da sua própria palavra, que ele vai dizer que nós somos o quê? A luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando ele diz que ele está entre as 7 estrelas, ou 7 pontos luminosos, entre os 7 castiçais, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo que conforme aquela coluna de ouro do castiçal, que se chama menorá, de 7 pontas, que representava Israel, ele estava ali sustentando as 7 lamparinas, o Senhor Jesus está dizendo que ele está sustentando a igreja, que ele está no centro da igreja, e que agora a igreja será um referencial de luz para o mundo. Então a gente já tem muita coisa já nessa primeira palavra. Já existe essa informação, porque quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender que todas as nossas ações são importantes e possuem peso. Então, e aí ele vai continuando. Ele vai falar sobre o quê? No tópico 1.1, ele vai falar sobre mensagem profética. Quando nós falamos sobre mensagem profética, a gente já começa a ter que racionalizar e entender o que é uma profecia. O que é uma profecia? Uma profecia é uma revelação de Deus, com a intenção de avisar os seus filhos e filhas de algo que haveria de acontecer. E aí ele traz a seguinte colocação no tópico 1.1. Por que as 7 igrejas da Ásia? A gente tem que entender que o número 7 é um número de completude. Dentro da teologia, se compreende que o número 7 é um número perfeito, é um número que representa Deus. Então, quando Deus escolhe essas 7 igrejas especificamente, ele está dizendo que as 7, para os olhos do Senhor, tem a total e completa representabilidade da igreja como um todo. Elas são uma personificação da igreja. Aqui também está acontecendo uma coisa que é muito relevante e muito importante ser dito, que é o quê? Está havendo a onipotência de Deus. Está acontecendo que Deus escolheu essas 7, por mais que houvesse outras igrejas ali naquela região, ele está fazendo isso porque ele quer, porque ele pode, porque ele é Deus. Ele poderia ser sem explicação. Ele, quando nos explica algo, ele faz isso porque ele tem para conosco um sentimento de amor, de carinho, de compreensão, de relacionamento. Ele não tem a intenção de virar nos deixar confusos diante das suas ações. Até porque nós, seus servos e filhos, família de Deus, somos aqueles que apregoamos as suas ações. Então, quando ele coloca uma revelação diante de nós, ele tem um objetivo que nós venhamos a pregoar para todos, que foi ele que fez, que o objetivo dele é alcançar a todos e que o propósito dele vai ser alcançado, indiferente a eu aceitar ou eu não aceitar isso. Mas aqui também há uma relevância histórica que eu vou falar com os irmãos. Quando
as 7 igrejas da Ásia foram fundadas, elas foram fundadas por Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles eram juntos com Paulo, eles foram vendedores de barracas. Então, eles montavam as barracas e iam vender. Então, eles eram itinerantes. Nesse processo de serem itinerantes, eles iam de casa em casa que aceitava o evangelho, aceitava a verdade de Jesus e tornava aquelas casas um ponto de pregação. Dentro desse desenvolvimento, ali se nasciam igrejas. Quando eles fizeram todo aquele circuito, se nós formos ver no mapa, e aí eu aconselho ao professor, tem dentro, muitas bíblias trazem mapas nos finais das bíblias, ou no início ou nos finais, nas páginas finais. Lá tem mapas do tempo dessas igrejas. Pode ser utilizados esses mapas para poder mostrar para os alunos a forma que foi o itinerário da mensagem. Quando nós vamos vendo a ordem que o Senhor vai dando a mensagem, percebemos que ela é perfeita no itinerário. Ele sobe e depois desce, levando a mensagem às 7 igrejas. Aí o que acontece? Quando Priscila e Áquila passaram, Paulo veio e se tornou pastor dessas igrejas. É importante a gente salientar o quê? Para que fique uma fácil compreensão para o aluno e para quem me ouve. Paulo era como fosse o pastor presidente das 7 igrejas. E além de, depois, Paulo passou essa liderança a Timóteo. Depois que ele passou a liderança a Timóteo, Timóteo morreu. Quando Timóteo foi morto em Éfeso, por uma turba que não aceitou ser evangelizada, não aceitou que se falasse sobre Jesus Cristo, se falasse sobre libertação, se falasse sobre apostasia e idolatria, a liderança da igreja, dessas igrejas, foi para a mão de João, que estava vivo preso na ilha de Pátimos. E aí, quando Jesus Cristo fala com João, é fácil compreender porque fala para as 7 igrejas, porque está falando para João, presidente das 7 igrejas da Ásia. E aí nós temos esse fator histórico que corrobora para que haja uma compreensão de que por que foi essas 7, porque a mensagem foi para João e João presidia essas 7 igrejas. E ninguém que estuda as 7 igrejas da Ásia tem dúvida que elas 7 têm características que nós encontramos nas igrejas até hoje, em todas as igrejas até hoje. É como se fosse um raio-x das igrejas como um todo. Tem aqueles que se esforçam, tem aqueles que não se esforçam tanto, tem aqueles que são bem doutrinados, tem aqueles que não são bem doutrinados, tem aqueles que recebem bem a palavra da verdade, tem aqueles que questionam a palavra da verdade, tem aqueles que são humildes, mas tem aqueles que confiam somente na riqueza. Nós vamos ver que as características das 7 igrejas são encontradas em todas as igrejas nas eras. Até porque tem aí, eu não vou entrar no mérito das eras das igrejas, até porque os teólogos e comentaristas concordam quase que unanimemente, acho que se eu não estou equivocado, só tem um comentarista que não concorda, que levanta essa tese das alianças ali, né? Do período das 7 igrejas, cada igreja representa Tiatira, Esmirna e assim sucessivamente, cada uma representa uma época da igreja. Isso não é muito coerente, isso não é muito válido, não tem, dentro da teologia, não existe base para isso. É muito frágil essas dispensações com base nas 7 igrejas. Isso é muito vago, é muito frágil, então eu não vou entrar nesse mérito. Não estou aqui para isso. Eu que estou aqui para falar sobre a lição, os tópicos da lição. Então, no primeiro tópico, nós vimos falando de Cristo como estando ao centro da igreja. É muito interessante ver que ele fala, né, no tópico 1, 1 e 1. Ele vai dizer que ele está no meio.
Jesus vai dizer, onde tiverem dois ou mais, estarei no meio entre eles. E a Bíblia também vai relatar que estavam os discípulos numa sala fechada, Mateus 18, 19, e o Senhor entrou na sala e ficou no meio deles. Quando houve a crucificação, a Bíblia vai dizer que foi colocado um homem à sua direita, outro homem à sua esquerda e ele no meio. Então nós vemos que Deus está no meio do seu povo já há muito tempo. Quando nós vamos ver, quando o Senhor manda construir o tabernáculo e faz a disposição das tribos que se acampariam ao redor do tabernáculo, nós vemos que o tabernáculo ficava no meio da nação de Israel, ou seja, o Senhor sempre junto com o seu povo, junto com sua nação, sempre envolvido, fazendo questão de dizer que está presente entre nós. Depois, no tópico 1:3, ele vai dizer uma advertência para os nossos dias. Como eu falei antes, aí ele vai trazer, examinai-vos, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma coisa importante. Mas o que eu quero ressaltar aqui com os irmãos é que ele vai dizer sobre uma coisa importante demais aqui no tópico 1:2. Ele vai falar no 1:2 e aí eu vou entrar no 1:3. Ele vai trazer para nós sobre os olhos de Jesus. Ele vai dizer que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo, olhos que brilhavam como fogo. Para mim explicar melhor, eu vou ter que ler com os irmãos o livro de Apocalipse 19, Apocalipse 19:12. Porque em Apocalipse 19:12 está escrito assim, irmãos. Vou ler o 11 e o 12. Ele fala da seguinte forma: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Quando nós lemos na palavra do Senhor que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, e lá na nossa lição, no tópico 1:2, o autor da revista vai falar sobre o versículo 1:14 de Apocalipse. Ele vai nos referenciar aqui que os olhos de Deus eram como chamas de fogo. Quando a gente pensa nisso, aí eu tenho que explicar. Aqui está falando sobre a onisciência. Lembra que eu já falei aqui sobre a onipotência? Que se ele quiser fazer alguma coisa, ele faz, eu não tenho que dar muita explicação, mas ele acaba explicando para nós, para que nós possamos apregoar isso para outras pessoas, para que as outras pessoas que conhecendo a Cristo possam compreender. Quando ele fala sobre esses olhos como chamas de fogo, ele está falando da onisciência, que tudo onisciência significa que tudo sabe. Então ele está dizendo que quando Deus olha para o homem, quando Deus olha para a igreja coletivamente, olha para a igreja individualmente, ou seja, coletiva quando estamos juntos, mas individual quando estamos sozinhos, ele está vendo tudo e todas as coisas. Ele sabe como eu penso, ele sabe como eu me sinto, ele sabe o tanto de conhecimento que eu possuo, e ali ele já está impondo o justo juízo. Ele já está me pesando pela balança da justiça. Então, quando fala que essas 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, é uma advertência para mim, como indivíduo e como igreja no coletivo, ele está dizendo que Deus já está olhando para mim com o olho do julgamento. Se eu estiver enquadrado nos elogios, se eu estiver enquadrado como aquele que guarda a palavra, como aquele que persevero, como aquele que mantém fiel até o fim, ele vai me abençoar, ele vai me dar o justo galardão, vai me dar a salvação e os galardões concernentes à salvação.
Agora, se eu porventura eu abraço falsas doutrinas, se eu tolero certas situações como Jezabel, com as suas feitiçarias, com seu engano, com seu tropeço, com as suas artimanhas, se eu sou uma pessoa que sou nem quente nem frio, mas morno diante de Deus, ele já está me imputando culpa. Porque ele já, ao me olhar, ele já sabe como eu sou, porque ele me faz a introspecção. Ele vê o que está exatamente dentro de mim, em pensamento, sentimento e conhecimento. E faz o quê? Já determina ali se eu estou correto ou se eu estou errado. Então a igreja está sendo advertida que Deus está no meio dela e está olhando tudo o que está acontecendo dentro dela. Essa é a intenção do autor. Ele está dizendo, olha, Deus está no meio de nós, ele está vendo tudo que está acontecendo no nosso meio. Temos que buscar ser melhores, porque o Senhor está o tempo todo nos observando. E aí, no tópico 2, ele vai falar assim, mensagem de Cristo. Quando a gente fala de mensagem de Cristo, eu lembro agora, pegando o finalzinho do tópico 2, do tópico 1.3, entrando já no tópico 2, que ele fala, examinai-vos, provai-vos a vós mesmos. Ele está me dizendo o quê? Está falando de Marcos 13, do 13 e 33. Eu lembro de 2 Coríntios 15:52, que ele fala sobre 2 Coríntios 15, vou ler aqui com os irmãos. Escola bíblica é Bíblia, né, irmãos? 2 aos Coríntios. Eu quero pedir os irmãos para estar comentando, dizendo o que estão achando do vídeo, se gostaram, se não gostaram, se absorveram, se não absorveram, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Perdão, tá? Eu falei 2 Coríntios aos Coríntios, mas é 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, ao aviso, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha como é interessante. Esse é o alerta. De que a palavra de Deus vai se cumprir. A trombeta vai tocar. E se eu não tiver vigilância, se eu não tiver atenção, eu já estou em um processo complexo com Deus. Porque por mais que o Senhor Jesus tenha interesse de me salvar, de salvar a sua igreja, o Senhor, ele também tem compromisso com a sua palavra. Então ele não pode permitir que a sua palavra caia por terra, fique vazia. Então eu vou acabar acontecendo o quê? Por minhas escolhas e por minhas ações, eu vou acabar sendo excluído do livro da vida. Porque, conforme o Pai disse a Moisés, ao que pecar, excluirei do livro da vida. E para Deus, o pecado maior que alguém pode cometer é conhecer a verdade e optar pela mentira. Então, essa é a maior advertência de Deus. Que ele está dizendo, olha, a trombeta vai soar, as coisas vão se cumprir. E se você não acreditar em mim, você vai se arrepender. No tópico 2.1, que tem por título a estrutura da mensagem, eu acho muito interessante que a mensagem da palavra do Senhor, ela é uniforme, ela é linear, ela não é escalada, ela não começa pequena e vai para maior. Ela é simplesmente ponto A e ponto B. Deus é sincero e direto com todas as 7 igrejas. Ele não faz distinção de igreja. Nem mesmo a igreja da Filadélfia, que foi uma igreja extremamente elogiada pelo Senhor, recebeu de Deus um tratamento diferenciado. Ela foi tratada da mesma forma que todas as outras. Aqui vencer.
Ou seja, por mais que ela estivesse dentro daquilo que Deus espera de cada um de nós, Deus não tirou de cada indivíduo a responsabilidade de estar buscando a salvação. E aí eu lembro muito daquilo que Pedro vai falar em Atos 10:34. Deus não faz acepção de pessoas. E é interessante pensar nisso, porque nós, muitas vezes, o nosso pensamento, os nossos olhos, nos levam a acreditar que Deus pode fazer alguma diferenciação com alguém. E Deus não faz diferenciação com alguém. O tratamento que Deus dá a cada indivíduo é conforme a escolha do indivíduo. Não tem nada a ver com Deus. Deus quer relacionar-se com todos os seus filhos. A salvação foi dada a todos. João 3,16, amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós vamos olhar as mensagens das 7 cartas, a mensagem de Apocalipse, as mensagens do Evangelho, vemos que o Senhor trata todos como iguais. Eu lembro dessa hora de uma mulher que se lançou aos pés de Jesus em um jantar que Jesus fora convidado por alguém relevante e importante na sociedade judaica. E ela começa a enxugar os pés de Jesus e lavar os pés de Jesus. Enxuga com seus cabelos e lava com as lágrimas de seus olhos e fica beijando os pés de Jesus. E aí, o dono da casa que fez foi extremamente deselegante no conceito histórico, social da cultura judaica. Ele tentou humilhar Jesus. Ele vai e começa um diálogo com Cristo, porque dentro do seu coração, quando a Bíblia fala razoava-se, quer dizer, a pessoa buscava razão em si mesmo sobre aquilo que estava acontecendo com aquela mulher aos pés de Jesus, Jesus vai falar para ele, olha, um rei tinha 2 credores, um devia 20 dinheiros e o outro 2.000 dinheiros. E aí o rei perdoou os 2. Quem o rei amava mais? E aí o dono da casa responde, aquele que devia mais. E aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim, vai que seus pecados te são perdoados. Então vemos que diante dos olhos de Deus, não importa a dívida, todos são iguais. E o perdão do Senhor está aberto para todos. Basta ter uma postura, uma escolha. Aquela mulher escolheu se humilhar diante de Deus, se prostrar diante do Senhor e alcançou de Deus essa resposta. Mas o dono da casa teve que ser repreendido. Foi perdoado também quando ele compreendeu. Quando Jesus teve que falar para ele, olha, entrei na sua casa, tu não me deste o ósculo santo, não me lavaste os pés, ela tem me lavado os pés com lágrimas, me secado com os cabelos, não ungiste minha cabeça com óleo. Então, quando Jesus o confronta com as suas próprias ações, ele se arrepende. Mas antes disso, ele não tinha visto arrependimento dentro de si. Mas no tratamento foram iguais. Jesus não foi mais áspero com ele, mais brando com ela. Tratou os dois na mesma condição. Assim são as cartas. Elas não fazem distinção de ninguém. Aí no tópico 2, ele vai falar sobre uma oportunidade de arrependimento. Quando a gente fala sobre o tópico 2.2, que ele vai estar falando ali em Apocalipse 2:21, eu quero ler com os irmãos. Apocalipse 2:21. Porque é relevante entendermos que o Senhor, às vezes a gente fica se perguntando, né, por que as coisas ainda não chegaram aonde tem que chegar? Porque ainda não aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Porque Deus está dando tempo para as pessoas. Apocalipse 2, que é a carta que Deus dá a Tiatira, ele vai dizer assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. É complexo e é ao mesmo tempo simples. É complexo reconhecer que tem um problema. É complexo reconhecer que precisa de ajuda. É simples depois que se alcança isso. O arrependimento é isso. É entender que eu não tenho como ter um relacionamento com Deus estando em pecado.
Para isso é a obra salvadora de Jesus Cristo. Eu preciso de arrependimento para manter esse relacionamento com Deus. Isaías 59 vai dizer no versículo 1 que os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir, nem seu braço está encolhido para abençoar. Mas aí no versículo 2 ele vai dizer que as nossas transgressões fazem divisão entre nós e Deus, fazendo com que ele não nos ouça, encolha seu braço e vire seu rosto. Ou seja, quando eu abraço o pecado e não me arrependo, não busco mudança de vida, como está no livro de Provérbios 28:13, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas eu opto por viver o pecado, viver as paixões da minha natureza carnal, eu estou abdicando desse relacionamento com Deus. Eu preciso me arrepender e preciso buscar mudanças de vida, viver realmente como nova criatura. Eu lembro nessa hora que a palavra que está escrito em Efésios, capítulo 5, que os tempos estão remidos. Ou seja, quando a gente fala remido, é comprado. Deus já pagou o tempo. Então não importa se eu tenho 10 anos, 30 anos, 5 anos, 60 anos, 99 anos, 120 anos. Eu me arrependi, aceitei Jesus, todo o meu tempo passado Jesus já comprou. Então eu posso ser sim uma nova criatura, porque o projeto de Deus não é para essa vida atual, é para a vida futura. É para que quando a trombeta soar, nós irmos com ele para a glória, para o futuro. E aí, no 2:13 vai dizer a promessa de Cristo. E qual é a promessa de Cristo? Aí que é o ponto. A promessa de Jesus é: todo aquele que reconhecer como Jesus, que é Filho de Deus, Senhor e Salvador, e confessar isso com a sua boca, tem com ele uma aliança e será ressuscitado naquele grande dia. Só que eu preciso observar a mim mesmo. Lembra que toda a ceia do Senhor, que nós nos reunimos como igreja, nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, mas eu vou lá para o finalzinho, que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Então aqui é o ponto. Eu tenho que escolher a Cristo e lutar para ficar ao lado de Cristo. Mas por que Jesus não me faz como um robô sem pecado, sem falha, sem erro? Porque se eu começar a ser dessa forma, se eu ficasse dessa forma, eu nunca conseguiria pregoar o evangelho para outra pessoa, porque eu não consigo ter empatia com a outra pessoa que está passando uma vida de pecado, passando uma vida de dificuldade. Só quem ficou bêbado, caído na rua e se curou do alcoolismo é capaz de dizer para alguém que está vivendo o alcoolismo hoje que é possível viver coisas melhores, que é possível se libertar, que é possível ter paciência com essa pessoa. A Bíblia fala: tenha paciência com os fracos da fé. Por quê? Porque é necessário alguém com experiência para virar para outra pessoa e falar assim: olha, é possível. Vamos acreditar, vamos confiar, porque eu estive lá e saí de lá e cheguei até aqui. Então essa pessoa vai sair de onde está e vai chegar mais longe do que eu, porque eu já trilhei um pedaço do caminho e vou ajudar ela. Então ela vai alcançar uma distância maior. E é se alegrar quando essa pessoa chega a uma distância maior. Porque a promessa do Senhor não é para agora. A promessa do Senhor é para o dia vindouro, é para a volta de Jesus, quando ele restabelecer a criação, quando nós estivermos com ele nessa criação reestruturada, seremos coluna no templo, receberemos uma pedra com novo nome, receberemos coroa da vida, coroa de justiça, coroa de honra, coroa de glória, seremos chamados de benditos de meu Pai, seremos apresentados como pessoas importantes na obra do Senhor. O Senhor vai olhar para cada um de nós com relevância e com importância. Não é para agora, não é para este momento. Muitos estão se perdendo porque estão acreditando que a obra e a vontade de Deus é para hoje, mas não é para hoje no físico, é para hoje no espiritual. Para hoje, tanto é que Jesus vai dizer: acumulai para ti brasa sobre a sua cabeça e tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não consomem.
próprio Cristo está dizendo que aqui vai ser passageiro. Se alguém está assistindo esse vídeo, está passando um momento de dificuldade, lhe digo, em Cristo Jesus, esse é um momento passageiro, transitório. Daqui a pouco você está vivendo algo melhor da parte do Senhor. E se você está vivendo algo maravilhoso da parte do Senhor, lembre-se de Josué, que Josué ele vai virar para a nação de Israel quando conquista tudo, 120 e poucos anos. Eles já conquistaram toda Canaã, tudo estava sob domínio, todas as nações, todas as terras tinham dividido terra, tudo era próspero, tudo era muito bom. Aí ele vai dizer, olha, estou entregando a liderança, lembre-se do Senhor, que lhes tirou da terra do Egito e trouxe para esta terra. E agora, escolham, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolham se vão voltar para os deuses egípcios, se voltar para os deuses cananeus, amorreus, ateus, zebugeus, filisteus e todas aquelas nações pagãs. Isso é uma escolha de vocês. Isso foi feito no momento mais nobre daquele povo até aquele momento, de maiores conquistas. E quando Josué sai, o que acontece com o povo? O povo retrocede a sua aliança com Deus, começa a ir para deuses estranhos, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o livro de Juízes, que é o livro do período mais obscuro da nação de Israel, os piores momentos, as circunstâncias mais tenebrosas. A Bíblia vai dizer que cada um fazia o que achava melhor segundo seus próprios olhos. E a todo momento Deus é obrigado a fazer o quê? Levantar um novo campeão, um novo juiz, como foi Gideão, Sansão e outros, e eles se levantavam, se estruturavam, quando aquele juiz saía, caía novamente. E caía novamente. Assim foi até Samuel, e aí depois o povo pediu um rei, o primeiro rei foi Saul, foi decepcionante, mas aí veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, e está aí, na linhagem de Davi vai nascer Jesus, e a sua linhagem de Davi perpetua-se para a eternidade como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas é importante a escolha. Por isso que quando a gente fala ali no tópico 2.3 sobre a Pangélia, que é o bondoso compromisso de Deus com Abraão, que é a obra salvadora de Jesus Cristo, que Abraão, o autor da revista, ele vai falar sobre como Abraão ele se motivava. Ele se motivava através da visão que ele tinha recebido de Deus, da obra salvadora da cruz de Cristo, que através da sua linhagem viria o Messias e seria restaurada a aliança do homem com Deus, que é a Pangélia, o nome. No tópico 3, nós vamos entrar no tópico 3, ele vai falar sobre a mensagem do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre a mensagem do Espírito Santo, é importante dizer que o Espírito Santo é quem consola, quem capacita e quem prepara. E aí eu vou direto para 3.1, porque vai falar do Espírito Santo. Paracleto, consolador. A palavra paracleto, que significa consolador, ela vem do vocábulo advocatus, que quer dizer advogado. Eram para que haja uma compreensão. Quando alguém era levado ao juízo, diante de um juiz, era dada a esta pessoa que estava sendo acusada o direito de levar 2 amigos, ou um amigo pelo menos, para que esse pudesse lhe fazer a defesa. Daí vem a palavra advogado, que vem de advocatus. E esse amigo era conhecido como paracletos, ou consolador. Aquele que traria uma palavra de ânimo, estaria ali para poder ajudar na defesa. Aí eu lembro muito de Romanos 8:28, que é o Espírito Santo, ele está ali com gemidos inexprimíveis, falando ao Senhor aquilo que nós não somos capazes de falar. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não podeis nada fazer sem mim. E aí ele vai nos enviar
o Paracletos, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem e traz dons para a igreja. Dons administrativos e dons espirituais. E esses dons fazem com que a igreja cresça, floresça. E aqui é importante eu falar uma coisa. Muitas vezes as pessoas não estão vivendo uma vida plena de felicidade na obra do Senhor, porque receberam do Senhor uma mensagem, uma semente, mas elas não estão sendo zelosas por essa semente que receberam. Estão olhando muito para a árvore do irmão, da irmã que está ao lado, que está à frente, que está atrás, mas não está zelando pela sua própria semente, por aquilo que Deus deu a ele para receber, para fazer, para cuidar. E aí erra no processo do cultivo dessa semente, erra no processo do preparo, porque o nosso Deus não é um Deus que foge ao processo. Ele não é um Deus que foge às circunstâncias. Esse é o grande aviso que Deus sempre está dando. Lembra de Daniel. Daniel é um homem assíduo em oração, é um homem assíduo em ser zeloso com o nome de Deus. Porque Daniel percebe que quando as pessoas olham para ele, dizem que ele é servo do Santo dos Santos, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores. E aí, quando ele percebe isso, ele sempre busca ter uma atitude de comportamento, de pensamento e de palavras condizentes com essa posição que ele está ocupando. E aí o que vai acontecer? Os homens que foram criados com Daniel como seus irmãos vão conspirar contra Daniel por ciúme, porque Daniel era o terceiro maior governador abaixo do rei da Babilônia. E vão buscar na fé de Daniel um tropeço. E vão arquitetar toda uma situação e fazem com que o rei crie um dito, um mandato, dizendo que quem não adorasse, não orasse ao rei, seria o quê? Lançado à cova dos leões. E aí o que acontece com Daniel? Não importa a interferência que esteja havendo o mundo ao seu redor. Daniel não muda suas circunstâncias de comportamento. Ele continua orando, ele continua representando Deus pela sua presença, pela sua palavra e pela sua forma de pensar. E a sua forma de agir. E o que acontece? Ele é pego, levado diante do rei da Babilônia, e esse vai pegar, busca uma forma de salvá-lo, não encontra, e é obrigado a lançá-lo à cova dos leões. E aí que entra Deus. Até este momento, Deus está sem se manifestar. Mas quando ele é lançado à cova dos leões, vê que Deus não tira Daniel no processo de ser condenado. Não tira Daniel no processo de ser lançado à cova dos leões. Mas quando ele é lançado lá dentro, ele mesmo vai ver o anjo de Deus descer, fechar a boca do leão. E durante uma noite, ali dentro, na cova dos leões, foi como foi no Éden. Os leões não comiam carne, os leões não desejavam sangue, os leões se comportavam com animais mansos e dóceis. Para a glória do nome de Deus, na cova, por uma noite, voltou a ser o paraíso, voltou a ser o Éden. E aí o rei, quando chega de manhã cedo, que manda abrir a cova, aquele rei não come, não bebe, não deita com mulheres, não faz alegria ao seu coração de nenhuma forma. Perde seu sono, vai lá e vai olhar Daniel. Quando ele grita, o Daniel responde lá de dentro, dizendo: viva o rei, viva o Senhor. Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. E por causa daquilo que aconteceu com Daniel, o rei da Babilônia vai determinar que seja construído templos, sejam construídos altares, e o nome do Deus de Daniel seja agora adorado no meio da Babilônia. Israel, que é cativa, Israel, que é uma nação cativa, agora vai ter dentro da Babilônia um lugar para poder se reunir e adorar o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus pegou um homem que não fugiu do processo, permitiu passar por tudo e usou a vida desse homem para ser um referencial e um ponto de marco para ter um encontro com o seu próprio povo. E aí o Espírito Santo vem para isso, para nos capacitar, para nos encher. Então, qual é o problema da igreja atual? Quando você pega um diácono que tem que ser batizado no Espírito Santo e consagra o diácono sem ser batizado no Espírito Santo, tratando as obras administrativas da igreja como coisas que possam ser feitas por qualquer pessoa, e não pode.
Não pode. O serviço da igreja tem que ser feito por pessoas consagradas pelo Espírito Santo de Deus, conforme foi no passado, tem que ser no presente, será no futuro. Aí, se é um diácono que não é batizado no Espírito Santo, ele alcança um presbitério. Aí ele vai a um presbitério sem ser batizado no Espírito Santo e, conforme a palavra orienta, ele não é apto ao ensino. E aí ele vai ao pastorado. Chegando no pastorado, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem conhecimento bíblico e não tem cuidado das ovelhas do Senhor que não lhe pertence. Ele não cuida de nada. E aí você vai tendo, a igreja vai tendo problemas. As lideranças vão sendo problemáticas. Os problemas vão ocorrer porque são decisões humanas. E onde houver decisão carnal, haverá conflito contra o Espírito. Porque o próprio Senhor diz que a carne luta contra o Espírito. Então, o Espírito Santo é a essência da vida. O Senhor Jesus diz que nós somos uma casa adornada com o Espírito Santo. Mas quando ela fica vazia, o inimigo que foi expulso volta e busca fazer o quê? Morar dentro de nós. Quando nós falamos de Espírito Santo, no tópico 3:2, ele vai falar que ele reveste e dá dons. Eu quero falar, na verdade, algo muito mais importante do que isso, de certa forma. Por que é muito mais importante? Porque fala sobre reconhecer a obra de Deus. No livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, tem um versículo que eu quero ler com vocês, meus irmãos. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem foi transpassado? Jesus. Quem sobre Jesus vai dizer para os discípulos, vá para Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Aí ele fala que sobre os habitantes de Jerusalém derramará o espírito da graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chora amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Através do Espírito Santo na minha vida, no meu coração, eu consigo reconhecer a obra salvadora de Jesus. Porque muitas pessoas, é interessante, talvez aí nós vemos que o autor da revista começa a dizer que quem traz a mensagem de Apocalipse é Cristo. E é estranho pensar que Cristo tem que ser apresentado para a sua própria igreja. Mas isso acontece por quê? Porque muitas pessoas não têm o Espírito Santo e não conhecem a Cristo. Então, quando a gente fala da obra salvadora de Jesus sem o Espírito Santo, muitos não compreendem, não entendem, e aí começam seus processos. Então, quando eu falo de Espírito Santo dentro da casa do Senhor, e aqui em Zacarias 12:10, ele vai dizer que ele é o espírito de graça, quer dizer, de alegria, de felicidade, de satisfação e de súplica. Interessante que em Romanos 8:28 diz o quê? Com gemidos inexprimíveis. Facilmente compreendemos que o Espírito Santo está suplicando pela minha vida, pela sua vida, pela vida da igreja diante do Pai o tempo todo. Nós não compreendemos a importância disso, a não ser quando nós vivenciamos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Só quem está vivendo verdadeiramente o Espírito Santo de Deus compreende o seu líder, compreende o membro que é mais fraco da sua igreja, compreende seu filho, seu marido, a sua esposa. Por quê? Porque o Espírito da graça habita em você.
E você consegue olhar para aquela pessoa e não enxergar o problema, mas enxergar a habitação de Deus, que é alguém importante para o Senhor, alguém que merece ser amado, que merece ser cuidado. Quantas vezes a gente questiona nossos líderes, dizendo: o pastor não tem visão, o líder não tem visão, não está vendo isso, por que não expulsou, por que não tirou? Aí esquece que Deus é misericordioso todos os dias conosco, porque pecamos com pensamentos, atos, obras e sentimentos. Nós erramos, 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 e Deus perdoa, 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 perdoa. Ainda faz de nós morada, ainda habita dentro de mim e de você, para que nós possamos viver o melhor de Deus. E aí ele continua dizendo no 3:3, o Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Eu gosto de Romanos 8:11 nessa hora. Romanos 8:11, ele vai dizer que o Espírito Santo habita em mim de uma forma diferente. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, que ele está dizendo, olha, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Ele é o Espírito daquele que ressuscitou. E quem ressuscitou Jesus? O Pai. Opa, então realmente é uma trindade, hein? Realmente é uma trindade. Realmente eles são um. Realmente eles estão juntos. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos de novo? Para ficar compreensível. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que é o Pai, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Que Espírito esse? É o Espírito Santo. Então eu tenho que entender isso aqui, para ficar bem claro, bem facinho. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, durmo no Senhor, ou seja, eu morro. Vem o grande dia, toca a trombeta, eu estou na terra, sou pó, cinza já. Tocou a trombeta, o Espírito Santo que tem aliança, que é Deus, que está com Deus, é de Deus e tem uma aliança comigo, faz o quê? Me desperta, me acorda, me ressuscita, para que eu possa ter com o Pai e com o Filho na glória. E ele me faz ter com o Senhor. Por isso que a Bíblia fala que há um que resiste, até que do meio será tirado. Nós estamos ali, ó, com ele, com o Espírito Santo que vai ser tirado, com a igreja que será tirada, e aí virá a obra do iníquo. No Espírito Santo tirar todo mundo, virá a obra do anticristo. Isso é para frente na lição. Então, com o Espírito Santo eu tenho aliança com Deus. É tão lindo quando a gente lembra de um homem que havia morrido, chamado Eliseu. A Bíblia vai narrar que Eliseu já estava morto há muito tempo. E seus ossos estavam na sepultura. E Israel estava sendo sitiada por uma nação inimiga, estrangeira, entrando e tomando tudo. E havia morrido um homem. E aí, aqueles que estavam enterrando aquele homem ficaram apavorados e lançaram o corpo daquele homem na tumba que estavam os ossos de Eliseu. E quando aquele corpo toca os ossos de Eliseu, o homem ressuscita. E aí eu começo a compreender que o Espírito Santo tem aliança comigo até minha última molécula, até meu último fragmento de DNA, até aquilo que o homem ainda não enxerga, o Espírito Santo está lá. Está mantendo a aliança, está mantendo o compromisso, está junto comigo. Então, quando eu falo disso, quando eu falo desta obra salvadora, quando eu falo dessa aliança, quando eu falo desse compromisso de Deus, de ter comigo um relacionamento, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor. Então, irmãos, eu aqui quero deixar para você que está me ouvindo
faça o seu aluno compreender o que conversamos aqui. Compreender que Jesus está no centro da igreja até hoje, que a igreja hoje representa Deus, que a igreja hoje é a luz do mundo e que ela tem que alcançar o inalcançável, e isso será feito pela ação do Espírito Santo, pelo poder que o Espírito Santo dá a cada um com seus dons, e ali vai operando milagre, vai operando prodígio, vai mudando de vida. E quando nós nos encontrarmos na glória com o Senhor, que aí compreenderemos aquilo que ainda não compreendemos. Mas viveremos naquele grande dia os grandes de Deus, as melhores coisas do Senhor. Então que o Espírito Santo possa habitar no meio da tua vida, da tua igreja, da tua família, de que você que me ouve, que você seja abençoado por Deus, que o Espírito de Deus esteja com você, aonde quer que você vá, e nunca se esqueça que o Senhor é contigo e que Ele quer um compromisso de amizade, de amor, de família, de pai para com filhos, para com cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de todos. Se você gostou, clica no joinha, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário e que Deus abençoe a vida de todos. E agradeço pela sua atenção em nome de Jesus.